Capítulo 33, exercício 8. Que intensidades de corrente são necessárias para gerar as intensidades de campo magnético da tabela 33.1 em um ponto a 1 centímetro de um fio longo e reto? Então, a ideia desse problema é a gente pegar um fio longo e reto a uma distância de 1 centímetro e passar uma corrente e gerar campos padrões que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, na superfície da Terra, o ímã de um refrigerador que você cola no refrigerador, o ímã de laboratório, que é um ímã de intensidade alta feita por corrente, e o ímã supercondutor, que geram intensidades de campo mais altas. Então vamos lá. Então a ideia é, a gente tem um fio reto a uma distância r, ele gera um campo conhecido. Esse campo é μ0i sobre 2πr. Dessa forma, se eu conheço o campo gerado nesse ponto e quero saber a corrente, simplesmente eu inverto a expressão. Eu vou ter I igual a B vezes 2πr dividido por μ0. Ora, o R é a distância de 1 centímetro, daqui, né? 1 vezes 10 é menos 2. μ0 é 4π vezes 10 é menos 2. E a relação entre minha corrente e o campo magnético que eu quero achar, essa corrente, né? É dada dessa forma, onde para R igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros, que é 1 centímetro, né, do jeito que está ali, eu substituindo, eu vou ter a minha corrente da forma B vezes meio vezes 10 a 5. Então, agora é só pegar o ímã, a intensidade do campo de cada exemplo e substituir. Então vamos chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3, esse aqui de 4. Então a corrente do exemplo 1 é simplesmente 5 vezes 10 a menos 5 vezes meio vezes 10 a 5. Isso é 2,5 amperes. Isso quer dizer que se eu gero uma corrente de 2,5 amperes num fio longo, a 1 centímetro dela, eu consigo o campo magnético igual ao campo magnético da Terra. Não é à toa que não foi muito difícil para Ørsted fazer a experiência dele colocando uma bússola perto de um fio e fazendo essa bússola se defletir. Certo? Uma corrente razoavelmente baixa, eu consigo gerar campos magnéticos igual ao da Terra e fazer a bússola se mover na direção dessa corrente. Ok? O ímã de refrigerador, esse que cola no refrigerador, é um pouco mais alto que o campo magnético da Terra. Né? Um pouco não, bastante. Né? 100 vezes mais alto. 5 vezes 10 a menos 3. E a corrente necessária para gerar um campo magnético idêntico é 5 vezes 10 a menos 3 vezes meio vezes 10 a 5. Isso é 250 amperes. Então esse já gera uma corrente bem maior, porque o campo magnético é bem maior, é 100 vezes maior. O ímã de laboratório, esse que a gente gera através de corrente, mas com campos altíssimos, que varia entre 0,1 e 1, aí é só substituir de novo, certo? No caso, aqui, para campo entre 0,1 e 1, você precisa de correntes de 5.000 amperes até 50.000 amperes. Perceba que as correntes não são já tão pequenas, são bem mais altas. 5.000 amperes, claro, esses campos de 0,1 a 1 Tesla no laboratório, eles não são gerados por um fio reto.
Eles são gerados por um conjunto de bobinas bem grande e com uma estrutura para maximizar o campo. Então as correntes não são tão altas. Aqui a gente só está comparando qual seria a corrente necessária se a gente tivesse um fio só, certo? E para um fio só a corrente teria que ser alta demais, certo? Principalmente se eu tiver um ímã supercondutor, que no caso é de 10 amperes, e que é 10 vezes essa corrente aqui. Na verdade, a corrente necessária para gerar um campo igual a um ímã supercondutor no fio reto teria que ser 500.000 amperes. Claro que a gente não tem, não existe fio que consiga resistir com o efeito ôhmico à corrente desse nível. No caso, só consigo campos desse tipo se eu tiver um efeito especial para isso. E esse efeito especial são os fios supercondutores que conseguem campos dessa ordem. É isso.